Olá, meus irmãos, quero cumprimentar a todos nesta noite com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria podermos estarmos juntos novamente na nossa reunião da semana, um tempo maravilhoso que o Senhor concede a cada um de nós e às nossas famílias e à igreja. Mesmo tendo essa necessidade de ainda nos reunirmos online, mas é um momento precioso, onde podemos nesta noite louvar o nome do nosso bom Deus, orar, receber a palavra ao nosso coração e também à nossa família. Que o Senhor possa dirigir todo esse momento e que o nome do Senhor possa ser glorificado entre nós. Eu gostaria de fazer uma leitura da palavra do Senhor, que está lá na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Vamos ler os versos de 27 a 30, que diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. Que o Senhor nessa noite aplique a sua palavra ao nosso coração e que sejamos, meus irmãos, profundamente edificados nessa noite. Queria convidá-los a uma palavra de oração, iniciando esse momento tão precioso da nossa reunião. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite maravilhosa que o Senhor concede a cada um de nós, de nos reunirmos nesta noite, ó Deus, em Tua presença, mesmo de maneira online, mas queremos Te agradecer, meu Senhor, pela IPMS, agradecer, ó Deus, pelas nossas congregações do Araxá e de José Pinheiro, pelas famílias, ó Deus, que com alegria nessa noite pode se reunir em Teu nome, ó Pai, para orar, para clamar a Ti, glorificar o Teu santo nome. Ó meu Deus, nos abençoa ainda com a Tua palavra e que cada momento, ó Pai, dessa reunião seja para honrar e para glorificar o Teu nome. Muito obrigado, meu Senhor, por esse instante. Pedimos perdão dos nossos pecados, oramos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. É maravilhoso, irmãos, podermos ter esse tempo aqui tão precioso na presença do nosso bom Deus. Eu queria convidar os irmãos e a igreja nesse momento a um tempo de oração, a um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus, que possamos juntamente com a nossa família desfrutar deste momento tão precioso e poder entoar cânticos de louvores, de adoração ao nosso Deus. Vamos então louvar agora nesse instante. Louvemos ao Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto.
Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero me entregar, eu quero derramar minha vida em teu altar, minha vida em teu atrai-me, Senhor, e eu correrei para ti. Teus braços de amor me esconderei. Atrai-me, eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Tu me sondas e conheces
bem, meus irmãos, como é bom, não é? Poder adorar o nosso Deus com cânticos espirituais, esse momento precioso que a gente pode reunir a nossa família, a nossa casa, para esse tempo tão precioso de louvor e de adoração ao Senhor. Eu queria, nesse instante, poder compartilhar uma palavra devocional nessa noite. Quero convidar os irmãos a abrirem aí as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6. Vamos ler, meus irmãos, o verso de número 17. Pega aí a sua Bíblia e vamos meditar nessa noite na palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 6, verso de número 17, que diz assim: Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. É um texto maravilhoso, irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. E eu queria compartilhar um pouquinho nessa noite sobre esse texto, porque é um texto, irmãos, muito especial da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo pode compartilhar um pouco sobre a sua vida e sobre tudo aquilo que o Senhor havia feito no seu coração e de que ele estava muito desafiado a servir ao Senhor de todo o coração. E eu queria orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse momento devocional. Amém? Muito obrigado a Deus pela tua palavra, que é poderosa para demolir fortalezas. Obrigado a Deus nesta noite de poder compartilhar a tua palavra. Oh meu Deus, que o teu Espírito que conhece verdadeiramente, meu Senhor, o coração de cada um, possa nos abençoar, ó Deus, como igreja, como povo teu reunido em teu nome, ó Deus. Pai, que o Senhor desafie profundamente o coração de cada um de nós, para que possamos melhor te servir a cada instante. Obrigado, ó Deus, por esse momento. Traz a nossa mente cativa a ti. Toda ingerência do mal, todas as coisas que são contrárias ao Senhor, caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, que o teu Espírito possa iluminar a nossa mente, para que possamos compreender a tua palavra. Oramos, meu Senhor, nesse instante, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu queria, nessa noite, poder compartilhar sobre o tema marcas inesquecíveis, como é importante a gente poder pensar um pouco nas nossas vidas nesta noite com relação a isso, né? E aí, meus irmãos, surge uma pergunta, né? Quem é você? Eu queria iniciar, irmãos, com essa pergunta reflexiva nessa noite, né? Porque o homem, de certo modo, ele é produto do seu meio, de onde ele vive, com quem ele convive, como ele compartilha, como ele vê a vida. E é interessante que ele acaba replicando sobre si alguns aspectos que podem se tornar positivos, como também negativos, né? O comportamento, irmãos, ele se adquire de acordo, irmãos, com o meio social que a gente está inserido. E é importante que a gente possa parar um pouco e pensar sobre isso, porque a gente acaba, irmãos, recebendo muitas influências de um lado ou de outro, e a gente precisa ter muito cuidado, porque nós somos seres sociais, não é? E tem a cultura, tem a tradição, o modo de vida, irmãos, ele pode nos influenciar de uma maneira muito grande, né? E as pessoas elas acabam sendo dominadas por algumas tendências que muitas vezes vão sendo implantadas no coração. As pessoas acabam, irmãos, simplesmente cedendo, né? Ou absorvendo muitas coisas que de repente, se ele fosse filtrar, ele teria uma visão totalmente diferente com relação a isso, né? Mas, irmãos, de uma maneira ou de outra, as pessoas acabam se tornando refém, né, da cultura, sendo dominado em algum aspecto da vida, porque esse mundo, irmãos, ele é hostil e pecaminoso, e o mundo, ele tenta escravizar as pessoas, seja, irmãos, pelo dinheiro, pelo sexo, pelo sucesso, pelo poder, pela glória, né? As nossas escolhas, elas podem denunciar quem realmente somos, onde está o nosso coração, o que a gente pensa e deseja para nós. Mas também é importante entendermos que é de grande responsabilidade, né, trazer sobre si essas escolhas na vida, essas tendências, né? E a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque o dia a dia da vida, irmãos, ele vai pintando um quadro que de repente pode denunciar realmente aonde está o nosso coração e a nossa vida, né? E quando a gente pensa no tempo, quando a gente pensa na profissão, nos hábitos, né? O simplesmente viver, irmãos, ele demonstra quem somos, né? E grava muitas vezes marcas profundas em nossas vidas e nos nossos corações. Por isso é importante que a gente possa olhar um pouco para nós e perceber
né? O que é que tem influenciado a nossa vida, como nós vivemos neste mundo. Às vezes, irmãos, a gente cria uma redoma, né? A gente alimenta dogmas no coração, hábitos, herança familiar, tantas coisas, irmãos, que podem influenciar assustadoramente a nossa vida. E o apóstolo aqui, ele escreve, irmãos, à igreja na Galácia, e aqui ele estava defendendo a sua autoridade apostólica. Paulo fala, irmãos, de muitas cicatrizes que estavam marcando a sua vida. E aqui, irmãos, ele chama isso de marcas de Cristo. A glória estava na cruz de Cristo e não na própria vida do apóstolo. E é interessante que nesse mesmo capítulo 6 e no verso 14, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo, irmãos, ele jamais defendia qualquer glória a ele, né? O triunfo e a glória estava na cruz de Cristo e não nas atitudes que o apóstolo estava tendo. Ele enfrentava muitas lutas, ele era perseguido, ele enfrentou muita dificuldade, mas ele tinha a convicção no coração dele que quem deveria ser glorificado era o Senhor. E Paulo, irmãos, ele havia vencido o mundo na cruz de Cristo. Isso é importante, irmãos, de pensarmos nessa noite. Será, irmãos, que a nossa vida ela pertence inteiramente ao Senhor Jesus Cristo? É bom lembrar que o apóstolo Paulo ele teve uma profunda experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco, e ali, irmãos, ele teve o seu coração inteiramente convertido pelo Senhor e fez uma grande diferença na caminhada do apóstolo, né? A visão do apóstolo, irmãos, era algo extraordinário com relação à vida, porque Cristo havia tocado profundamente no seu coração. Ele jamais, irmãos, buscou qualquer reconhecimento ou posição de destaque por causa do Evangelho, de forma alguma. Ele servia a Cristo, ele procurava servir a igreja, e ele procurava fazer somente isto no seu trabalho, no seu serviço. O apóstolo Paulo, ele vivia para Cristo e ele pregava o evangelho ali com muita intrepidez, com muita coragem e com muita ousadia. Isso, irmãos, foi muito relevante ali na caminhada do apóstolo, né? Um contraste, irmão, entre os falsos mestres que se gloriavam na carne, que queriam promoção pessoal, mas Paulo não. Paulo queria sempre, nos seus ensinos, na sua doutrina, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele era um ministro do Evangelho que glorificava o Senhor somente na cruz. E é interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes ele diz algo muito interessante sobre isso. Ele diz assim: Paulo conhecia a pessoa da cruz. Jesus é mencionado pelo menos 45 vezes nesta carta aos Gálatas. Paulo conhecia o poder da cruz. Deixou de ser uma pedra de tropeço para ele se tornar a pedra fundamental de sua mensagem. Então, meus amados, Paulo tem essa profunda convicção de que ele não queria mais se tornar uma pedra de tropeço ali na vida da igreja, e ele se colocou na mão do Senhor e enfrentou muitas dificuldades, enfrentou muitas lutas, muitas perseguições. Mas é interessante que Paulo agora dizia que ele estava trazendo sobre o seu próprio corpo as marcas de Jesus. E eu queria nessa noite, irmãos, poder compartilhar um pouco sobre isso. Quais são as marcas de Cristo nas nossas vidas? Quais foram as marcas de Cristo na vida do apóstolo Paulo? Meus irmãos, o cristão ele é marcado pelo Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo, irmãos, que vem e toca profundamente na vida do cristão. Mas é interessante também, irmãos, eu queria compartilhar aqui mais adiante sobre isso, o ímpio também ele é marcado pelo inimigo das suas almas, não é? Mas, irmãos, o inimigo ele tem marcado a vida das pessoas. Quantos vivem, irmãos, uma vida preso às drogas, preso ao pecado do adultério, a lascívia, a uma vida sem temor, uma vida totalmente longe diante do Senhor, alimentando no coração ansiedades, preocupação, medo, tristeza, dor. Essas, irmãos, são as atitudes de uma pessoa que é marcada pelo inimigo, marcada pelo pecado. Muitos, meus queridos, na sua caminhada estão cegos, indiferentes, incrédulos, longe de Deus,
tendo uma vida extremamente vazia e distante do Senhor, destituídos da espiritualidade, porque só é o mundo que atrai o seu coração. Eu lhe pergunto nessa noite, você conhece alguém que vive assim, totalmente longe, distante de Deus? Irmãos, este é o quadro que pinta na vida de muitas pessoas na atualidade. Mesmo em meio, irmãos, a essa luta, a essa dor da pandemia, mas muitas pessoas, irmãos, estão insensíveis ao Senhor. Esta pandemia, irmãos, tem feito com que as pessoas elas possam parar por um momento e pensar. O sofrimento, irmãos, é capaz de levar as pessoas a refletir um pouco, não é? Agora, especialmente, não importa se as pessoas têm poder ou se elas têm glória, se elas têm dinheiro ou se elas não têm dinheiro, não é? Todos estão no mesmo barco, vivendo as mesmas lutas, vivendo as mesmas dificuldades. Por isso, irmãos, pensar a quem verdadeiramente as pessoas servem é algo muito importante nesses dias. O estado, irmãos, da queda espiritual colocou as pessoas totalmente longe de Deus. Paulo sabia, irmãos, que um dia ele esteve tão longe, tão distante de Deus, mesmo sendo uma pessoa extremamente religiosa. E aqui, irmãos, ele compartilha que ele tinha as marcas de Cristo no seu coração. Mas, meus irmãos, quantas e quantas pessoas vivem totalmente longe e distantes do Senhor? E Paulo diz aqui, irmãos, no verso 17, que ele tinha as marcas de Cristo na sua vida. Cristo nos marca, irmãos, quando nós o seguimos de todo o nosso coração. O apóstolo Paulo, irmãos, passou de ser perseguidor para ser perseguido na sua caminhada. Ele encontrou-se com o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, o Senhor o encontrou, não é? Ali na estrada de Damasco, e mudou completamente seu coração. Aquele momento, irmãos, foi um momento esplêndido na vida de Saulo ainda, né? Quando ele conheceu a Cristo pessoalmente, quando o Senhor Jesus Cristo transformou completamente a sua vida. A Escritura, meus irmãos, nos mostra que muitos homens tiveram grandes experiências com Deus na sua caminhada, que foi extremamente importante para eles naquele instante, quando eles se encontraram com o Senhor, quando o Senhor pôde tocar completamente no seu coração, quando o Senhor pôde promover na vida deles muitos livramentos. Daniel, irmãos, foi um homem que teve uma grande experiência com Deus. Ele foi jogado na cova dos leões, porque ele orava, ele buscava o Senhor 3 vezes por dia, e foi penalizado, jogado ali na cova dos leões. O Senhor promoveu um grande livramento para ele, ali naquele momento tão especial. Mas nós vemos também, irmãos, situações bem graves, quando João Batista, irmãos, teve a sua cabeça decepada, porque ele não concordava com o pecado ali daquelas pessoas. Meus amados, nós necessitamos nas nossas vidas de marcas espirituais. E essas marcas, irmãos, elas se traduzem no nosso coração. Quando o Senhor derrama sobre nós a paz. Quando o Senhor traz a cada um de nós o gozo espiritual. Quando nós podemos vivenciar como cristãos os frutos do Espírito Santo em nosso coração e na nossa própria vida. Meus irmãos, a luz, ela aborrece as trevas. Por isso, o cristão, ele é perseguido na sua caminhada. Mas o Evangelho, irmãos, ele tem que ser vivo nos nossos corações a cada momento. E nós somos desafiados a realmente poder ter em nossas vidas as marcas do Senhor Jesus Cristo, procurando servir a Ele de todo o nosso coração. Mas eu queria lhe perguntar nessa noite, nesse momento devocional, quais são as marcas que tem a sua vida? Você vive sem vencer o pecado? Ou você é um cristão vitorioso? Você consegue ser um cristão autêntico? Ou você sofre por ser fiel ao Senhor Jesus Cristo? Será que isso incomoda as trevas, incomoda os ímpios, incomoda aquelas pessoas que estão longe e distantes do Senhor? A quem você serve faz ou fará uma grande diferença na vida. É muito importante, irmãos, que a gente possa olhar um pouco para nós e ter o discernimento sobre isso. Se o ímpio que serve ao mundo, ele procura servir a si mesmo e não servir a Deus. Se nós servimos a Cristo, nós procuramos servir ao Cristo ressurreto. E o apóstolo Paulo, depois que ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo ali na estrada de Damasco, ele buscou servir ao Cristo
ressurreto. E a sua vida enfrentou muitas lutas, a sua vida enfrentou muitas dificuldades, mas ele estava muito convicto de que a presença do Senhor Jesus Cristo fazia a grande diferença na sua caminhada. Meus amados irmãos, como isso é importante para nós como cristãos, de podermos olhar um pouco para cada um de nós num tempo desse, de pandemia, de incerteza, de dor, de dificuldade. Mas, irmãos, a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria está no porvir. O Senhor Jesus Cristo veio aqui, irmãos, para nos salvar. Ele se entregou completamente ali na cruz e levou cada um dos nossos pecados, como também cada uma das nossas enfermidades. Mas é importante, irmãos, que a gente possa se entregar completamente ao Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa trazer sobre as nossas vidas as marcas do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele soube enfrentar, irmãos, na sua caminhada, todas essas lutas, todas essas dificuldades. Ele sempre esteve na presença do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor o ajudou, o Senhor fortaleceu a sua fé, o Senhor fez com que, meus irmãos, ele crescesse na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E é importante, irmãos, que a gente possa pensar um pouco na nossa vida. De quem nós somos escravos? Nós somos escravos de Cristo? Ou nós somos escravos deste mundo? Meus amados, o apóstolo preferia ser um servo de Cristo. Ele procurou viver inteiramente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cristo, irmãos, foi marcado no coração do apóstolo. Cristo, irmãos, esteve presente ali na vida dele, mudou completamente, irmãos, a vida do apóstolo Paulo. Irmãos, e como isso é importante nós pensarmos um pouco nessa noite, porque o Senhor Jesus Cristo ali, irmãos, ele levou na cruz os nossos pecados, ele veio, irmãos, para salvar e nos redimir de todo o mal. Irmãos, e é interessante que no verso 17, aqui que a gente leu inicialmente da nossa reflexão, diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, Paulo fala aqui com muita autoridade, e ele não temia nada, nem o sofrimento, nem a dor, nem os reis, nem os poderosos, nem o sinédrio. Ele não temia ninguém, porque o Senhor era tudo para ele. Ele podia dizer o que ele quisesse falar, porque agora o importante era que ele tinha no seu coração, meus irmãos, as marcas do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo veio e mudou completamente a vida do apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, as marcas que Paulo está se referindo aqui é muito importante que a gente possa mencionar aqui nessa noite, porque às vezes, irmãos, as pessoas querem só as bênçãos na vida, mas o apóstolo Paulo, irmãos, quando se refere aqui às marcas, eram as marcas, irmãos, que ele tinha recebido ali quando ele foi preso. As marcas, irmãos, foram as cadeias que ele enfrentou. As marcas, irmãos, foram os açoites que ele levou. O apedrejamento, irmãos, que ele passou, e muito sofrimento. Aos olhos do mundo, irmãos, tudo isso parece ser algo assim vergonhoso para Paulo. Mas para Paulo, irmãos, não foi vergonhoso. Para Paulo foi glorioso e uma profunda honra poder sofrer pelo Senhor Jesus Cristo naqueles momentos da sua caminhada, que foram os momentos tão difíceis. Irmãos, o grande reformador Calvino, ele diz algo muito interessante sobre isso. Ele diz assim: a razão porque ele estava crucificado para o mundo e o mundo para ele era esta: em Cristo, a quem o apóstolo estava espiritualmente unido, e o que tem valor é ser uma nova criatura. Meus amados, para o apóstolo Paulo, que era mais valioso para ele, era pertencer completamente ao Senhor Jesus Cristo. E ele tinha essa profunda convicção no seu coração de que a sua vida pertencia agora totalmente ao Senhor Jesus Cristo, e que ele, irmão, se sentia chamado para essa missão de propagar, de anunciar Cristo para as pessoas. Porque, meus amados, conhecer a Cristo fará uma grande diferença na vida do homem. Quem conhece a Cristo, irmãos, é marcado pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo, irmãos, trazia na sua vida as marcas do Senhor Jesus Cristo no seu coração. E ele, irmãos, tinha essa profunda convicção de que a sua vida, irmãos, ela pertencia completamente ao Senhor Jesus Cristo. E ele procurou desenvolver o ministério que ele estava recebendo, o seu apostolado, o seu chamado, pautado, irmãos, em poder agradar a Deus, em poder fazer a vontade do Senhor. E ele, irmão, se entregou completamente ao trabalho missionário e procurou viver inteiramente
para o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, como isso é importante para nós pensarmos um pouco nessa noite sobre este assunto, porque, irmãos, nós vemos dias, vamos dizer assim, difíceis, dias cruciais, onde a humanidade está sofrendo como ela nunca sofreu, enfrentando uma pandemia, enfrentando um vírus invisível, onde as pessoas estão extremamente preocupadas nas suas vidas, com as suas famílias, as nações, o mundo inteiro está perplexo. Mas o mundo precisa se voltar para o Senhor. O mundo precisa reconhecer a grandeza de Deus, né? De que é o Senhor, irmãos, que muda a nossa vida, de que é o Senhor que transforma completamente o nosso coração, de que é o Senhor que pode trazer, inclusive, cura e restauração para as nossas enfermidades e para abençoar completamente as nossas vidas. Mas a principal cura que o homem precisa receber em sua vida é ter o seu coração totalmente transformado pelo Senhor Jesus Cristo. E essa, irmãos, era a mensagem que o apóstolo Paulo procurava trazer, irmãos, para as pessoas. Anunciar Cristo como o único e suficiente Salvador. E era necessário que as pessoas pudessem se render completamente ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele trazia sobre si as marcas de Cristo. Em dados momentos, irmãos, essas marcas se traduziram pelo sofrimento, pelos açoites, pelas perseguições, pelas lutas que ele estava enfrentando. Mas ele tinha profunda convicção de que Jesus Cristo era tudo para ele, de que ele não procurava agradar ao mundo, mas ele procurava agradar ao Senhor, e por isso, irmãos, que ele trouxe sobre o seu corpo, sobre a sua vida, essas marcas do Senhor Jesus Cristo. E ele compreendia, irmãos, o grande sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário, se entregando completamente, padecendo ali, levando, morrendo, ressuscitando, carregando sobre si os pecados e as enfermidades. E Paulo, irmãos, tinha essa certeza de que Jesus Cristo tinha feito isso por ele. E ele, como um servo agora de Cristo, ele deveria promover esse reino, promover esse evangelho, anunciar Cristo a tantas pessoas e a tantas nações. Meus amados irmãos, que possamos nesta noite pensar um pouco sobre isso, de que a nossa vida precisa estar diante do Senhor Jesus Cristo e que, irmãos, possamos trazer sobre nós as marcas do Senhor Jesus Cristo e não as marcas de um mundo ímpio, as marcas do inimigo, irmãos, que são o pecado, que são as drogas, que é a desobediência, a incredulidade, a cegueira espiritual, tantas coisas, irmãos, que são frutos da carne e que está aí, irmãos, no coração das pessoas, mesmo em meio a todo esse sofrimento de pandemia. Mas as pessoas estão aí, irmãos, indiferentes, incrédulos, né? Essas pessoas não levam as marcas de Cristo, essas pessoas levam sobre si as marcas do inimigo, mas nós devemos trazer sobre nós as marcas do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele, irmãos, que toca no nosso coração, é Ele, irmãos, que salva a nossa vida, é o Senhor que nos ajuda no meio das lutas, no meio das dores, no meio das dificuldades. Então, irmãos, que nesses tempos, que nesses dias que são difíceis, que nós como igreja, irmãos, possamos despertar para cada vez mais estarmos mais perto de Deus, procurando, meus irmãos, servir a Ele de todo o nosso coração. Eu sei, irmãos, que tudo que está diante de nós aí, irmãos, é desafiador. Mas, irmãos, nós não podemos nos esquecer de que a nossa vida, ela não pertence a este mundo. A nossa vida, meus irmãos, ela pertence completamente ao Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele, irmãos, que assim como tocou no coração do apóstolo Paulo lá no estado de Damasco, Ele também, irmãos, tem tocado nas nossas vidas. E a gente precisa evidenciar, irmãos, na nossa caminhada, as marcas do Senhor Jesus Cristo. Que Ele, irmãos, nesta noite possa nos abençoar, que o Senhor, irmãos, possa fortalecer o nosso coração, que a gente tenha, irmãos, a alegria, que a gente tenha o entusiasmo de caminhar, irmãos, de seguir esse chamado do Senhor para a nossa vida, não importando, irmãos, o que possa nos acontecer, porque, irmãos, o Senhor é poderoso para nos abençoar, o Senhor é poderoso, irmãos, para conceder grandes livramentos a nós, mas o Senhor também é poderoso, irmãos, para trazer o socorro, se for necessário para cada um. Mas, irmãos, que a gente possa viver completamente para o Senhor Jesus Cristo, que a gente possa ter, irmãos, aquela profunda convicção que aqueles jovens Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram, irmãos, quando estavam sendo desafiados ali a serem jogados, irmãos, naquela fornalha acesa 7 vezes. Eles disseram que se o Senhor não os livrasse, eles não estavam preocupados. Eles jamais iam se dobrar, irmãos, ao rei. Eles iriam se dobrar ao mundo. Eles tinham uma profunda convicção de que era o Senhor que cuidava, de que era o Senhor que abençoava e de que jamais ele ia viver uma vida mundana, uma vida pecaminosa, cedendo aos caprichos do mundo, mas a vida daqueles jovens pertencia completamente ao Senhor Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, a nossa vida,
ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. E é muito importante, irmãos, que a gente procure servir ao Senhor a cada momento, com todo o nosso coração, irmãos, e que esses dias, que são dias difíceis para nós, mas que a gente possa estar com o nosso coração inteiramente na presença do Senhor Jesus Cristo. Não importa, irmãos, se a gente tem que enfrentar sofrimento, não importa, irmãos, se a gente tem que enfrentar a dor, mas, irmãos, que a gente possa estar com o nosso coração inclinado para a presença do Senhor, para servir a Ele de todo o nosso coração. Que o Senhor nessa noite, pela sua misericórdia e graça, nos abençoe nessa reunião da semana, que a gente possa orar, irmãos, que a gente possa interceder, que a gente possa louvar, que a gente possa adorar, que a gente possa estar com a nossa vida no altar e na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor amado, nós estamos diante de Ti nessa noite. O Senhor conhece completamente o nosso coração e as nossas vidas. E nós nos colocamos inteiramente diante de Ti, porque a nossa vida não pertence a nós mesmos, mas pertence ao Senhor. Obrigado pelas marcas do Senhor Jesus Cristo no nosso coração, pela paz, pela convicção, pelo novo nascimento, porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Ó Pai, que a cada dia a gente possa seguir essa jornada, mesmo que a gente tenha que enfrentar, Pai, o sofrimento, a dor, a dificuldade, não importa, porque a nossa vida, ela é do Senhor. Ó meu Pai, fortalece a Tua igreja, a vida de cada irmão que participa da reunião nessa noite, as famílias, os lares, as pessoas que nos assistem pelo canal da IPMS no YouTube. Ó meu Pai, que eles sejam também nessa noite profundamente abençoados, que eles tenham em seus corações não a marca do inimigo, não a marca do pecado, mas que eles tenham em seus corações a marca do Senhor Jesus Cristo. Ó meu Deus, continua a boa obra que um dia começasse no coração de cada um de nós e nos fortalece. Muito obrigado, ó Pai, por essa noite. Nós oramos com o nosso coração agradecido, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus amados, que o Senhor nos abençoe ricamente nessa noite, em nome do Senhor. Aí nós vamos ouvir um cântico, uma música especial, e depois, irmãos, a gente vai caminhar para um tempo de oração. E eu queria pedir a você que não se levantasse ainda aí do seu divã, não saísse aí da sua sala, né? E que você possa louvar ao Senhor agora conosco, e depois nós vamos orar, nós vamos ter um tempo de oração. Louvemos ao Senhor. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, mas o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de
enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Muito bem, meus irmãos, depois de louvarmos a Deus, nós vamos orar agora, né? Como a gente sempre tem feito na nossa reunião da semana, temos convidado alguns irmãos para poder participar desse momento de oração. Tem sido um tempo muito gostoso, um tempo de edificação para nós, de podermos orar uns com os outros, de aprendermos uns com os outros. E eu gostaria, irmãos, que a gente orasse pelas nossas famílias, orasse pela nossa igreja, orasse, irmãos, por esses tempos de pandemia, de tanta luta, de tanta dor, de tanta dificuldade. Né? Que a gente também possa orar, irmãos, pelos nossos irmãos que estão enfermos, que sofrem, que vivem a dor, que vivem tanta dificuldade. Que a gente continuasse orando, irmãos, por Alessandro. Ele é família da nossa irmã Eliane, né? Está ainda no hospital, vendo um momento muito difícil. Eu queria pedir oração por ele aqui nessa noite. A gente já orou a semana passada e que a gente continue orando, intercedendo, para que o Senhor conceda a Alessandro a vitória, né? Em que em breve ele possa testemunhar das maravilhas do Senhor, conforme a vontade de Deus na vida dele. E que a gente possa continuar, irmãos, orando uns pelos outros. Eu quero pedir oração pelos nossos irmãos da igreja que estão enfermos, a irmã Irinéia, a irmã Carminha, né? E outros irmãos que você possa lembrar, que a gente possa estar colocando diante do Senhor. Eu queria também pedir oração, irmãos, pelas nossas congregações, do Araxá, de José Pinheiro, né? E pela igreja, irmãos. A gente começou a fazer essa volta gradual, né? Das nossas reuniões da semana, né? E que o Senhor possa estar dando sabedoria, né? Às nossas vidas. Por enquanto a gente só está se reunindo no domingo, né? No culto da manhã, no culto à noite. Ainda estamos fazendo as nossas reuniões online, como esta, e os outros encontros com as nossas sociedades domésticas. Que a gente possa continuar assim, irmãos, orando, intercedendo. Mas eu quero convidar você agora a esse tempo de oração. Amém? Com alguns dos nossos irmãos que vão participar. Oremos, irmãos, em nome do Senhor. Amém? Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Oramos. Querido Deus, estamos diante de Ti, ó Pai, para pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Sabemos que somos pecadores, mas o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, ó Deus. Somos gratos, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, Senhor. Somos gratos a Deus porque o Senhor nunca deixou faltar nada nas nossas vidas, Pai. Tem suprido todas as nossas necessidades, ó Deus. Queremos clamar a Ti, Pai, neste momento, pela nossa igreja, Senhor, pelas lideranças, Senhor, pelo pastor, pelos presbíteros, diáconos, Senhor, cada departamento, Pai. Pedir a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida deles, Senhor. Abençoa a vida deles em nome de Jesus, Pai. Queremos clamar a Ti, Senhor, pelas famílias, e que o Senhor venha abençoando cada uma conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Derrama da Tua bênção e da Tua misericórdia sobre a vida delas, Pai. Queremos clamar também, Senhor, pelos enfermos, Pai. Que o Senhor venha derramar a Sua graça sobre a vida deles, suprindo, ó Deus, as necessidades que eles têm, Senhor, de doença, Pai. Vem curar, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Hoje eu venho trazer para vocês uma palavra de oração, mas antes também eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo da Bíblia. Ele fica lá em Filipenses, capítulo 4, de 6 a 7. E diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus a vossa petição, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela vida de nossa família, pelas maravilhas que até aqui o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados. E queremos Te pedir em especial, Pai, pela nossa igreja no Brasil, pela nossa igreja no mundo, Pai. Sabemos que muitos irmãos nossos são perseguidos ao tentar
espalhar o Evangelho, Pai. Que o Senhor possa ajudá-los, apoiá-los, suprir todas as suas necessidades, Deus. Oh Deus, te pedimos também, Pai, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Sabemos que estamos passando por um momento difícil com o coronavírus. Que o Senhor possa levantar pessoas que realmente possam apoiar o nosso povo, possa levantar políticos que realmente estejam engajados, Pai, em resolver o problema do nosso país. Toca no coração deles, Pai, para que cada vez mais possam ajudar o nosso povo. Oh Deus, queremos te pedir também em especial, Pai, essa pandemia, que o Senhor possa cessar, que o Senhor possa auxiliar as pessoas. Sabemos que temos muitos irmãos que estão no hospital, que o Senhor possa ter sua mão sobre ele e levar a cura, Pai, para cada um deles. Te peço também, Pai, em especial pelos irmãos que acabaram perdendo seus empregos durante essa pandemia. Ô Senhor, levanta portas de emprego para essas pessoas, para que eles possam cada vez mais honrar Teu nome e levar o pão de cada dia para a sua casa. Deus, oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Somos gratos a Ti por tudo, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai do céu, abençoa a família, afaste esses filhos, abençoa nossa igreja, que a gente fosse logo, ao Pai do céu, amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos caminhando para o fim do nosso encontro, da nossa reunião de oração nessa noite, e é maravilhoso esse tempo. Eu costumo dizer, irmãos, que é uma grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo, né, de nos reunirmos como igreja aqui, mesmo online, irmãos. Ainda essa é a nossa orientação sanitária, né, e por isso que a gente está fazendo a nossa reunião online. Mas é maravilhoso poder estar tendo esse contato com os irmãos, com a igreja, mesmo online, né, e se Deus quiser, muito em breve a gente vai estar lá no templo, nos reunindo com os demais irmãos, mas por enquanto, se faz necessário, né, que a gente não se aglomere, né, e a gente vai continuar assim, né? É só no domingo pela manhã e à noite que a gente vai ficar realizando os nossos trabalhos lá, né? As nossas reuniões, irmãos, elas continuam normalmente online, né? Os nossos jovens, os nossos adolescentes, os adolescentes se reúnem na sexta, né? Os nossos jovens no sábado, o nosso DI tem a escola dominical infantil no domingo pela manhã, né? A UPH se reúne na sexta-feira, a SAF está se reunindo nas terças e quintas, tendo reuniões de oração com os departamentos, tudo online, né? Há também um trabalho, irmãos, das mulheres da igreja se reunindo na quinta-feira, né? Tem como o nome desse trabalho Tulipe, e elas estão estudando o livro de Tiago, e é um tempo muito especial, que você se informe, você que é mulher, jovem, madura, convido você a participar desse grupo que tem sido uma grande bênção, né? O DI também se reúne em oração na segunda-feira, o Conselho Missionário também, né? Então, irmãos, tem sido momentos maravilhosos, né, que a gente tem tido em contato com a igreja em oração, né, e que a gente continue. Os casais estão se reunindo nas terças, nas sextas e nos sábados, né, tendo também as suas reuniões. Então, irmãos, tem sido um tempo de pastorear, tem sido um tempo de orar, de interceder, de acompanhar a igreja. Irmãos, que a gente continue em oração, né, que os irmãos orem pelo conselho, pelo pastor, pelos líderes, pela igreja, por cada um de nós, que a gente possa estar se ajudando, né? E o Senhor, irmãos, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da igreja. Agora também eu queria me dirigir aos irmãos de PMS. É muito importante que você entregue o seu dízimo e a sua oferta, né? Você pode fazer isso pela nossa conta online. Nós temos a conta no Banco Sicredi, você pode fazer isso, depositar online, né, o seu dízimo, né? Como também, se você está impedido de ir para a igreja, né, você pode fazer contato com os nossos tesoureiros, os presbíteros Almi e Aderaldo, e eles podem ir na sua casa e fazer esse recolhimento. Tem aqueles irmãos que têm ido às reuniões do domingo, né, pode entregar o seu dízimo lá também, né? É muito importante, irmãos, a fidelidade dos irmãos, para que a igreja possa cumprir com os seus compromissos. E eu louvo a Deus pela IPMS, né, que Deus tem abençoado a igreja e abençoado a vida dos irmãos. As nossas congregações, os irmãos que congregam lá, né, entregam o dízimo e a oferta lá também, para que haja manutenção lá daquele trabalho, né? Então, que é importante que os nossos irmãos também, que congregam no Araxá e no Zé Pinheiro, também exerçam a sua fidelidade
entregando o seu dízimo e a sua oferta. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe ricamente, em nome do Senhor. Nós vamos continuar em oração uns pelos outros, né? E que, se Deus quiser, muito em breve a gente vai poder se reunir presencialmente lá na igreja, mas por enquanto, irmãos, a gente vai ficar realizando esses encontros online e no final de semana, né, a gente está fazendo o nosso culto no domingo pela manhã às 9h30 e às 18 horas, né? Os irmãos que têm ido de manhã, né, eles não têm ido à noite, para que outros irmãos possam também participar. As famílias também podem ir, né? Só pode ir crianças acima de 10 anos, de 10 anos abaixo ainda não pode ir, né? E os irmãos com mais de 60 anos ou que tem alguma comorbidade, a gente está orientando que não vá agora para a igreja por uma questão de segurança e de saúde, né? E que Deus abençoe ricamente a vida de todos os irmãos, né? E que Deus nos abençoe ricamente, e que muito em breve a gente vai se encontrar juntos presencialmente. Deus os abençoe em nome de Jesus. Queria orar encerrando esse momento, né? E depois eu vou despedir os irmãos com a bênção apostólica. Amém? Muito obrigado, meu Deus, por essa noite maravilhosa, pela vida dos irmãos, pela alegria de nos reunirmos na nossa reunião da semana de oração, mesmo online. Que o Senhor possa abençoar ricamente, que as orações aqui feitas tenham subido a tua presença como aroma suave, que no tempo próprio o Senhor possa trazer a resposta para cada um de nós, porque a tua vontade, meu Deus, é boa, agradável e perfeita. Ó Deus, nos abençoa ricamente, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz, que o amor do Senhor, o poder e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós e o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos e um forte abraço.